Pode mudar o jogo. As empresas mais poderosas do mundo, que são gigantes globais, denunciam o STF e Alexandre de Moraes ao governo Donald Trump. Isso aqui, gente, é inédito. Para o que você está fazendo aí, porque eu tenho certeza de que isso nunca aconteceu, nem na história do Brasil, nem na história do mundo. Simplesmente as empresas mais poderosas do planeta, gigantes da tecnologia e das finanças, entregaram um super documento para o governo americano destinado ao presidente Donald Trump, denunciando as decisões do STF que impõem um verdadeiro regime de censura aqui no Brasil. O que, segundo essas empresas, sufoca o livre discurso e mais, pode travar a própria inovação no Brasil. A guerra pelas nossas liberdades acabou de atingir um novo patamar, acabou de se tornar ainda maior, porque agora não são apenas duas empresas, a LX, a Rumble, entrando na briga contra os abusos do Alexandre de Moraes, mas as 81 maiores empresas do mundo. Vem comigo aqui entender essa história com essa reportagem aqui que saiu no Infomoney. Gigantes dos Estados Unidos reclamam do STF e da taxação de Big Techs no Brasil. O que cê sabe? Mas de onde que veio isso aí, Deltan? Não foi do nada, não. Vocês lembram daquela mega investigação comercial que o governo americano resolveu abrir contra o Brasil por supostas práticas comerciais desleais que estariam prejudicando empresas americanas? Pois é, esse documento, com uma série de denúncias, queixas, reclamações contra o STF, foi entregue por essas empresas no âmbito dessa investigação. Todas essas empresas fazem parte de um grupo chamado de ITI, o Conselho de Indústria da Tecnologia da Informação, e é formado pelas seguintes empresas. Dá uma olhadinha aqui, ó. Visa, Mastercard, Amazon, Google, Apple, Microsoft, Meta, IBM, Intel, Dell, Nvidia, entre outros. Agora bora ver o que essas grandes empresas, as maiores e mais poderosas do mundo, falaram do nosso estimado STF. Olha aí. Um dos principais alvos do documento foi a decisão do STF em junho sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. A Corte estabeleceu que as plataformas podem ser responsabilizadas por conteúdos publicados por terceiros, caso não removam o material após solicitação extrajudicial. Antes, o artigo 19 garantia um porto seguro. As empresas só respondiam judicialmente se descumprissem a ordem expressa da Justiça. Para o ITI, essa mudança gera risco de quê? Censura. Finja surpresa. Olha aí, aspas. A mudança favorecerá uma abordagem mais conservadora para a hospedagem de conteúdo no Brasil, potencialmente sufocando discursos legítimos e, presta atenção, silenciando vozes que se opõem politicamente a qualquer administração brasileira ao longo do tempo. Presta atenção nisso aqui. O que o documento está dizendo é que a decisão do STF silencia os críticos do governo Lula e do STF. Gente, é simplesmente vergonhoso que 81 empresas americanas tenham que dizer o óbvio dessa forma e denunciar lá fora a restrição das nossas liberdades e da nossa democracia. Claro, cada uma dessas empresas aí tem seus interesses econômicos específicos, já que o que elas buscam é lucro. Mas nós não estamos falando de uma ou duas empresas, mas da união de dezenas, das maiores empresas, dezenas que zelam, acima de tudo, pela sua própria reputação, pela reputação das suas marcas e pela sua credibilidade. É um vexame que essas empresas lutem pela nossa liberdade de expressão e contra o sufocamento aí dos discursos legítimos, contra o silenciamento das vozes críticas ao governo, à STF, quando o nosso Congresso, os nossos senadores, que são os responsáveis por frear os abusos do Supremo, estão silentes, omissos, não fazem nada. E é pior do que isso, gente, porque essa decisão do Supremo, no caso do Marco Civil da Internet, logo se tornou um exemplo que vem afetando outras áreas, como a área do comércio eletrônico, o que também se tornou alvo de queixa dessas empresas, já que isso pode ter um efeito nocivo na captação de investimentos aqui para o Brasil. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Na sequência do julgamento, a Anatel determinou que marketplaces como Mercado Livre, Amazon, Shopee e Magalu passem a responder por anúncios de produtos irregulares. A regra vale até para plataformas que apenas promovam ou publiquem anúncios. Ou seja, assim como o Supremo decidiu que as plataformas e redes sociais são responsáveis pelo conteúdo dos usuários que entra ali, embora sejam milhões de usuários, a Anatel foi lá logo depois e imitou o STF e decidiu que os marketplaces
como a Amazon, como a Magazine Luiza brasileira, eles são responsáveis também pelos conteúdos, pelos anúncios de produtos irregulares. Qual que é o problema disso? As empresas explicaram aqui no documento. Segundo a associação, essa abordagem regulatória não apenas aumenta a incerteza legal e operacional para as empresas americanas, e não só americanas, brasileiras, veja-se a Magalu, mas também pode desencorajar investimentos e limitar o acesso do consumidor a uma gama mais ampla de produtos e serviços. Gente, aqui elas não estão defendendo os Estados Unidos, estão defendendo qualquer empresa que atue nessa área de marketplace. Mercado Livre, que não é americana, é aqui da América Latina, Magalu. Então vejam que o que a gente está vendo agora é uma expansão da censura que saiu só do âmbito da liberdade de expressão e agora está atingindo também aí o livre comércio. E se tinha alguém apostando que o Trump iria voltar atrás e aliviar na guerra contra os abusos do STF, eu acho que esse documento aqui, entregue ao governo americano, joga essas esperanças aí por terra. As esperanças de que o governo Trump ia arrefecer, ia se acalmar, ia comer lá uma jabuticabinha, porque se tem algo que o Trump entende, que ele respeita, é a linguagem do dinheiro e do empreendedorismo. Me conta aí nos comentários a sua opinião sobre essa bomba, curte a nossa análise, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nada por aqui, receber nossos conteúdos e torne-se um membro para você apoiar nosso trabalho, receber análises exclusivas e ter prioridade nas respostas aos seus comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.